Pessoal, Poatan falou sobre a sua derrota na Casa Branca e ele falou tudo, viu? Coisas aí reveladoras que eu acredito que pode mudar o rumo do UFC, porque a gente sabe aí que o Poatan é um cara querido pelo UFC, querido demais pelo Dana White. Dana White ali na entrevista, após a luta, parece que até ficou chateado com a derrota do Poatan, porque ele queria que o Poatan ganhasse por tudo que a gente viu. E o Poatan atacou o juiz diretamente, vocês vão ver aí. Falou sobre a cotovelada na nuca, falou sobre os golpes ilegais, falou também como vai ser a sua carreira daqui pra frente. E a gente vai acompanhar tudo aí agora, hein? Vamos ver o que o Poatan falou aqui no canal oficial do Alex Pereira, o Poatan. No segundo round, quando a luta estava finalizando, o árbitro chamou a luta. Você levantou depois do jab, que foi a primeira mão da sequência, mas depois, se você olha no vídeo, não sei se você conseguiu ver, os golpes ilegais, que muitas pessoas estão falando que foram vários golpes ilegais na nuca, de trás da cabeça, e a falta de reconhecimento do árbitro. Não, com certeza, né? Pô, não quero falar tudo aqui. Naquela hora do jab, caí, grudei nas pernas, né? Fui ali jogando cotovelada, soco. Daí, tipo, o cara tá desesperado. Ele colocou a mão ali que ele nem acreditou, entendeu? E aí ele queria terminar a luta de qualquer jeito, entendeu? E, tipo assim, isso ele sempre faz. Várias lutas, né? Você pegar aí o highlight dele, é o que mais tem, né? E, cara, eu tava tendo, assim, tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho, chute no saco. Isso aí não é pra acontecer, mas acontece, entendeu? De repente até eu vou fazer isso, entendeu? Mas não porque eu quero, porque, pô, você tá ali a contato, entendeu? Mas na nuca, velho, soco na nuca, você tá ali, velho. Tem que tá vendo, entendeu? Mas o cara tinha, aquela era a oportunidade da vida dele, entendeu? E o árbitro tava ali pra ver. E antes, né, da luta, um dia antes, teve uma reunião de regras e tal, eu chamei o Plínio pra traduzir pra ele e falei, cara, olha só, dedo no olho, chute no saco, isso aí pode acontecer, não é pra acontecer, mas pode acontecer. Agora, cara, esse cara tem um histórico muito, assim, maldoso, entendeu? De dar soco na nuca do cara, cotovelada, eu vi isso em alguns vídeos, então me preocupei e fui adiantar isso com ele pra ele ficar de olho. Ele foi lá, esse árbitro que tava na minha luta, chamou o parceiro dele lá, um outro árbitro, colocou ele lá como modelo, explicou, colocou a mão, falando assim, ó, essa aqui é a nuca, aqui pode bater, aqui, tal, aqui não pode, entendeu? Se você for ver nos vídeos, cara, vários socos ali, várias cotoveladas, entendeu? Beleza, o jab, ok, mas, pô, com tudo isso, irregular, eu tava levantando, entendeu? Foi difícil de recuperar, mas... Pessoal, você viu aí, Poatan falou que se fosse dedo no olho, chute no saco, beleza, normal. Mas cotovelada ele não aceitaria, ele chamou o árbitro um dia antes, isso aí a gente não sabia, entendeu? Falou pro árbitro e mesmo assim aconteceu tudo isso. Vamos continuar aqui. Mas eu acredito que se não fosse esses socos aí, dificilmente estaria naquela situação, entendeu? Talvez teria me recuperado, talvez não, mas, cara, foi um soco muito forte, entendeu? E socos ilegal, entendeu? Ilegais, né? E é isso, cara, é muito difícil, sabe? Você se preparar, se dedicar, entendeu? Chegar ali e, pô, tem um cara ali, tá só pra fazer isso, entendeu? Eu falei pra ele antes, cara, eu acho que é difícil, entendeu? Eu me colocar assim no lugar do árbitro, o cara tá ali na certa, eu caio. Pô, ele começa a bater, tá? O cara tá vendo que é golpe ilegal, mas ele acha que ele pensa assim, mano, como é que eu vou parar essa luta, velho? Mano, é irregular, tá na regra, você não vai estar errado se você parar. Isso tá na regra. Parou. Oh, não, mas você parou. Cara, olha no vídeo. Ninguém ia falar do árbitro, velho. Pô, o cara foi sujeito homem, entendeu? Mas agora ele não foi sujeito homem. Ele não deveria estar ali habitando aquela luta, velho. Na verdade, um cara desse, velho, tinha que ser punido. E assim, cara, é um trabalho sério, é um evento sério, entendeu? Pô, isso aí o cara devia responder judicialmente, velho, entendeu? É a mesma coisa. No Brasil, pelo menos, quando você vê algo assim, uma pessoa, sei lá, batendo na outra ali, ou fazer alguma coisa, você pode fazer algo pra impedir, e você só finge, fica na sua ali, você responde por isso, velho. Ainda mais um cara que tá ali pra fazer isso, ganha pra isso, entendeu? Cara, um cara desse, de verdade, velho. Cara, se eu não tivesse falado pra ele antes, era uma parada. Mas eu falei isso pra ele antes, pra ele ficar atento, entendeu? Um cara desse, velho, os amigos dele, assim, ó, ele vai beber a cerveja dele, tomar água com gás dele ali, ou qualquer coisa, encontrar os amigos, tem filho, sobrinho, eu acho que ele, tenho certeza, velho, que ele olha assim pro árbitro e ele fala assim, cara, é um covarde, velho. Mas é amigo, não vai falar, né, velho? Mas pensa, esse cara é um covarde, porque foi um covarde, velho. Porque eu avisei esse cara antes, avisei ele antes, e olha só ainda, pô, isso não é um profissional de verdade, velho. Nem merecia estar ali. A gente não tá falando sobre de luta, né? Sua saúde, uns golpes muito perigosos que podem mudar completamente sua vida. Não, com certeza, né, cara? Pô, isso tá na regra, entendeu? Você tem uma regra, velho, porque ele sabe que não é legal, entendeu? Que isso vai causar dano, entendeu? E o árbitro tá ali pra evitar isso, velho. E aí, tipo, pô, mas o que me deixa mais indignado é que eu avisei ele antes, entendeu? Mas o cara não tem cunhão, velho, tá ligado? O cara não é um homem de verdade, velho. Pra chegar ali e falar, ô, parou. Não, mas por que você vai parar nessa situação? Cara, você sabe da regra. Pô, você deu um golpe no cara, você tá ali, e aí tá batendo de todo jeito aqui, no cara tá batendo, pô, não tá vendo? Porra, vê lá com aquela Eve. Era posição diferente, mas eu tô lá, dei uma blitz, pô, dei um golpe legal. Eu olhava aqui, ó, toma aqui, ó, toma aqui. Aí batia aqui. Pô, não fui que nem louco, entendeu? Mano, eu nunca tomei uma advertência por algo do tipo, entendeu? Pô, eu sou um cara, assim, bem honesto, velho. Sou um cara, sou profissional, entendeu? Só que o árbitro, ele tem que ser profissional também. Vou já vi um monte de vídeo, depoimento, alguns vídeos aí também falando, eu não vi. Cara, eu vou mostrar pra vocês, né, as fotos que eu tirei, vocês podem ver ali, entendeu? Eu não vi não. Cara, ok. Se vocês não viram, tinha dúvida se pegou ou se não pegou, eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver, pô, as marcas, os inchaços, entendeu? Na nuca, entendeu? Isso aí não pode acontecer, velho. E esse árbitro aí, porra, pra mim não tem moral nenhuma. Depois da luta, o Jon Jones postou um vídeo. O que você achou? Você conseguiu ver esse vídeo? Pô, eu vi o vídeo e assim, de verdade eu fiquei assim, surpreso, né? Porque fosse esse cara que provoca ele, sei lá, o cara perde, né? E o cara vai lá e fala alguma coisa. Aí beleza, mas pô, eu nunca falei mal do Jon Jones, entendeu? Eu sempre respeitei,
Muitas pessoas me perguntam, pô, Alex, você se considera melhor? Mandei ele mostrar alguma coisa, falando, alguma entrevista, falando que se eu ganhar eu sou melhor. Eu falei, cara, isso aí só dá discussões. Pô, eu não sei, se me considerarem, ok, se não considerarem, ok, do mesmo jeito, tô ganhando meu dinheiro, tô, fazendo história e, mas se não vou decidir isso, entendeu? De verdade, agora, de verdade. Eu só não entendo porque ele fez isso, entendeu? Numa hora assim difícil, entendeu? Pro atleta ninguém quer perder, tá ligado? Uma hora difícil, o cara tinha que fazer uma provocação por um cara que nunca fez uma provocação com ele, entendeu? Você vê diferente. Quando ele tava passando um momento difícil, né? O que eu fiz pra dar força pra ele, mas, ninguém é igual, entendeu? O outro, cada um pensa de uma forma, entendeu? Sempre falei bem dele, falei que ele é o melhor, mas é um dos melhores, pode ser considerado o melhor, não sei, entendeu? Eu não vou ficar nessa discussão, sabe? Falar, ele é o melhor, daqui a pouco vai ter só pra dar briga, entendeu? Mas, mesmo com tudo isso, não vou deixar de ser fã dele, eu sempre falei bem dele, e sou fã, e só fiquei assim, sem entender por que ele fez isso. Quais são os seus próximos passos agora? Você conseguiu falar com o UFC? Do que você... Pessoal, aqui vocês viram que o Poatan atacou direto o Herbidin, é assim que pronuncia, acredito, o nome dele, que é o juiz lá do UFC. Cara, isso que o Poatan aqui falou é seríssimo, pessoal. Isso não pode acontecer no MMA. Isaac, mas ele tá chorando, isso, aquilo. Cara, eu acredito que a maioria da galera vai entender o Poatan, vai entender o lado dele. Ele assume aqui que ele poderia, sim, tá daquele mesmo jeito, se não tivesse tomado esses golpes. Mas ele acredita que se ele não tivesse tomado esses golpes, talvez ele teria se recuperado. E você vê ali nitidamente que o Poatan leva o knockdown, ele cai ali, mas abraça o cara e ele sobrevive, cara. O cara é forte, entendeu? Mas a questão, pessoal, não é nem isso. Agora a pergunta que eu faço pra vocês. Imagina um cara da grandeza do Poatan, uma super celebridade aí, mundialmente famoso, leva um golpe na nuca desse e acontece, Deus me livre e guarde, igual aquele boxeador que levou um golpe na nuca e ficou de cadeira de rodas tetraplégico. Imagina acontece uma fatalidade dessa com o Poatan. O que seria do UFC? O que o UFC faria? Acabaria, cara. Assim, seria algo inimaginável de se acontecer no esporte do UFC. E o Dana White estaria ferrado, com certeza. Ia dar um BO gigantesco. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer no esporte. E o posicionamento do Alex Poatan tá certíssimo aqui. Porque, primeiramente, é a saúde dele. E, com certeza, isso vai dar um BO pra esse juiz aí, galera. Vai dar um BO pra esse juiz. Eu acredito que o UFC vai tomar as providências, tá? Eu acredito que o Ciryl Gane não vai perder o cinturão. Eu acredito que isso não deve acontecer. Perdeu, legal. Mas tem que ter alguma punição. Entende? Pro juiz, porque ele que tava lá dentro da luta vendo isso. Ele que é pago pra controlar isso. Não é só impedir ali quando tá o nocaute. Não, é qualquer BO que dá. O juiz, ele tem que intervir, cara. Entendeu? E eu acredito que o Poatan vai ter a revanche dele. Eu acredito que ele vai voltar mais forte. E foi perguntado aqui pra ele o que vai ser da carreira dele daqui pra frente. Vamos ver o que ele falou aí. Quer fazer? Pensado sobre isso? Não, com certeza, né? Depois do evento ali, a gente tava no quarto, né? Empresário. Então, recebi a ligação, então a gente já falou alguma coisa ali, né? O próximo passo. Então, eu expliquei pra eles, né? Falei dos golpes legais ali. E, tipo, era uma luta que, tava legal. E a tendência é crescer ali e o show ia desenrolando, entendeu? E falei, cara, o certo aí é uma revanche imediata, entendeu? Então, eu falei com a organização. E eles me pediram alguns dias aí pra gente tá voltando, que tinha muita coisa. Acabou de acontecer o evento. Então, eles vão ver o que vão fazer. Vou esperar um pouco, né? Mas, em breve, vamos ter uma resposta. Pessoal, aqui é algo muito interessante. O Poatan falou que ligaram pra ele e ele falou dos golpes ilegais e falou sobre uma revanche imediata. Eu acredito que talvez a revanche imediata não aconteça, mas também pode acontecer por um fato. O empresário aí do Tom Aspinall não é muito chegado aí no Dana White, todo mundo sabe, e ele já reclamou dos valores aí que o Tom Aspinall ganha. Falou que não vai lutar por mixaria. Entendeu? Então pode ser que o Poatan receba sim essa revanche imediata e pelo UFC gostar muito dele pode ser que aconteça, mas também a gente já viu de casos de muitos campeões aí que mereciam uma revanche e nunca receberam, caso do José Aldo ali contra o McGregor, né? Mas eu acredito que o Poatan pode receber. O vídeo foi esse. O que vocês achou aí sobre a opinião do Poatan? Vocês acham que ele tá certo? Você acha que o UFC tem que tomar alguma providência? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Se você quer saber tudo atualizado, notícia rápida, siga aí o Plantão Esportivo. Deixa o seu like para fortalecer o nosso canal. E se aparecer o botão hypar para você, aperta que isso vai fortalecer muito o nosso trabalho.